Boa noite, galera. Góis já tá aí, já vou te colocar aqui já, Góis. Só dar uma boa noite aqui pra galera, fazer uma introdução sobre você, sobre o Alessandro Góis, esse mano que é fantástico, filósofo, teólogo, empreendedor, um cara completamente fora da caixa. E estamos nessa série que eu comecei há 4 semanas atrás. Essa é a 4ª pessoa que eu trago para cá. A primeira foi o pastor Elias Binja, um cara que me marcou muito na faculdade de teologia, um pastor que me tirou da etapa de menino para a etapa de homem. Depois a pastora Nildes, uma mulher que me ensinou sobre a igreja que acredita no dependente químico, porque a gente fundou juntos uma igreja na Cracolândia, no miolo do fervo da Cracolândia. Uma mulher que a Rebeca costuma dizer que ela é a mulher mais parecida com Jesus que ela conhece. Depois o Cal, que é um dos fundadores da Igreja no Cinema, foi quarta-feira passada, na terceira live que eu fiz com a comunidade da Igreja no Cinema de Guarulhos. E hoje o Góis, Alessandro Góis, um cara que é muito presente na fundação da Igreja no Cinema, um cara bastante relevante na história da Igreja no Cinema. E o meu objetivo com essas lives é, desde quando eu comecei a caminhar no Evangelho até hoje, quando eu trago o Cal e o Góis, é justamente para trazer essa última etapa da minha caminhada cristã como cooperador, como mano de vocês aí em Guarulhos, para que vocês entendam como surgiu a Igreja no Cinema, né? Junto com a minha história da Rebeca, até chegar onde a gente está hoje como igreja. Góis, eu já vou te colocar aqui, mano. Eu queria fazer uma menção e pedir para vocês que estão assistindo ou que vão assistir, que orem. Hoje é um dia muito triste para a nossa comunidade. Hoje é um dia bastante difícil para nós, enquanto Igreja no Cinema em Guarulhos. A gente perdeu uma mulher que nos inspirou muito na manhã dessa quinta-feira. A mãe da Vitória e da Isa faleceu hoje, depois de lutar bravamente contra um câncer de mama que ela venceu. Mas infelizmente esse câncer espalhou pelo pulmão e há semanas, há meses ela vinha lutando contra essa enfermidade. E a gente, como igreja em Guarulhos, estava orando num relógio constante de oração, 24 horas por dia, orando por ela, jejuando por ela e infelizmente para nós, Deus curou ela definitivamente dessa enfermidade. Deus curou ela definitivamente de um mal maior do que simplesmente o físico, e hoje ela foi para a eternidade, deixou essa existência e a gente vai encontrar com ela em breve. E fica para nós que aprendemos com ela como ser perseverante. Eu tive a oportunidade de visitá-la no hospital numa dessas internações e eu fiquei admirado com a alegria, com as brincadeiras que ela fazia naquela condição, já meio debilitada, o cabelo caindo, mas brincando, sorrindo, com uma palavra de esperança e de alegria, mesmo em meio à circunstância da ausência de saúde. Quero honrar a memória dessa mulher, quero honrar suas filhas e declarar consolo sobre a família que deixou hoje um dia um pouco mais triste. Vitória, Isa, o marido dela, os familiares mais próximos. Declaro consolo, peço a Deus que conforte o coração de vocês e se inspirem no exemplo maravilhoso que ela deixou de uma mulher que mesmo em meio à dor se alegrava e encontrava motivos para sorrir. Que você se inspire nessa história também. Eu vou ficar devendo para ela
um vinho. Nessa visita do hospital eu tinha prometido que a gente jantaria e tomaria um vinho juntos à mesa. Com certeza a gente vai fazer isso no céu, quando a gente se encontrar com ela. Na eternidade a gente vai tomar um bom vinho juntos. E Vitória e Isa, fica aqui o meu abraço, a minha oração por consolo para vocês. Obrigado por tudo que vocês representam para essa comunidade. Força. Bom, deixa eu voltar a introduzir o Góes. Alessandro Góes é um cara que faz parte da minha história. Eu prego muitas coisas que ele fala. Ele me inspira com um pensamento disruptivo, com um pensamento fora da caixa. Ele é um cara que já pregou na INC. É um cara extremamente inteligente, filósofo, teólogo, animado. Se divirtam aí, mesmo em meio a esse dia triste. Tá aí o nosso Mano Góes. Cara, obrigado aí por você aceitar o nosso convite. Eu não sei se você estava acompanhando aí. Tava. Eu estava dizendo a razão dessas lives, né? Que é meio que para mostrar para a comunidade como ela começou antes dela existir lá, com a nossa formação. E aí eu estou trazendo para cá pessoas que influenciam muito o nosso pensamento, que influenciam na INC. Você faz parte da INC antes dela existir também, aqui em Curitiba. E influenciou bastante. A gente estava conversando ontem, né, da tua participação na gênesis da INC no Brasil. E até hoje, né, cara? Você está sempre aí ajudando, sempre aparecendo, sempre pregando, sempre ensinando essa comunidade aqui em Guarulhos. Sempre quando você passa, você deixa teu DNA, tua marca. Então, obrigado por aceitar esse convite aí mais uma vez, né? De estar com a gente aqui de Guarulhos. Obrigado, mano. Hoje é um dia, tava falando aí, né? Você viu, um dia difícil para nós. Sim, eu tava vendo. Perdemos uma guerreirona aí, mas foi para uma nova existência, melhor que a nossa aqui. E é isso aí. Mano, mais uma vez, obrigado. Queria começar aqui fazendo umas perguntinhas para você. E eu tenho perguntei para o Cal, perguntei para a pastora Nilce lá da Cracolândia, perguntei para o Elias Binja. E eu queria, assim, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, né? Boa parte da nossa comunidade já te conhece, mas eu queria que você desse um resuminho aí. Sei que a história é longa, mas deixa o pessoal te conhecer, assim, mano. Como é que Jesus entrou na tua vida? Como é que você chegou até o Evangelho? Para o pessoal entender quem é a pessoa que está falando por trás das coisas maravilhosas que você vai dizer para a gente hoje. Como que tá o som, tá bom? Eu tenho problema com o som. Tá bom. Tá bom. Pode... O fone tá conectado, o fone? Tá, tô te ouvindo bem. Então fechou. Cara, eu não posso, antes de falar, fazer um comentário do que eu ouvi agora, dessa questão, dessa separação que houve aí dessa irmã, né? E assim, a separação ela é sempre ruim, porque nós, como ser humano, a gente é um bicho esquisito. Por quê? Porque a gente tem a temporalidade e a gente tem a eternidade. E isso é doido, cara, porque nós somos eterno e somos temporal. Nenhum outro bicho é assim que nem a gente. Porque, por mais que seja, tá, vai ter cachorro no céu, beleza. Mas ele não tem consciência. E a gente tem consciência da nossa natureza terrena e da nossa natureza divina, do nosso espírito, da nossa alma. Então a gente sabe que a nossa irmã, com certeza, está bem melhor que a gente. Mas a separação sempre é ruim, né? E Jesus nos ensina isso. Porque chegaram para Jesus e falou: Jesus, aquele a quem você ama morreu. E aí a Bíblia diz: e Jesus chorou. Né? A morte de Lázaro, a gente conhece. E é o seguinte, e eu tive o seguinte entendimento, e para mim faz muito sentido.
Por que que Jesus chorou se ele sabia que ia ressuscitar? Meu Deus, será que Jesus... Por que que Jesus chorou? Que saber? Ah, Jesus chorou pela incredulidade e tal. Assim, beleza, pode ser. Mas o que confortou meu coração é o seguinte: por que que Jesus chorou? Porque ele mostrou para nós que ele é ser humano e a separação dói, é ruim. Mesmo ele sabendo que ele ia, depois de 4 dias ia ressuscitar Lázaro, no momento que ele recebeu a notícia foi ruim, doeu e ele chorou. Então a gente sabe que em um piscar de olhos a gente vai estar junto com as pessoas que nós amamos e, e foram primeiro que a gente, foram privilegiados de ter ido antes. Verdade. Porque a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente está dormindo, não é isso? Isso. Então é o seguinte: você já viajou, e eu também. Então, você já viajou e de repente você entrou no carro, no ônibus ou no avião e fechou o olho e dormiu por 1, 2 ou 3 horas. E quando você abriu o olho já chegou. Você viu passar o tempo? Não. Não. Quando você está dormindo, você não vê passar o tempo. Você deita, fecha o olho, quando abre, é de manhã. Você não vê passar o tempo. Isso. Então a Bíblia diz que aqueles que morreram estão dormindo. Então é o seguinte: aqueles que nós amamos e se distanciaram de nós, é só por uma noite que eles estão longe. Porque Legal. quando a gente abrir o olho, a gente vai encontrar com ele. Legal. Porque quando a gente morre, não é isso. A Bíblia diz que nós estamos dormindo. Então, de repente, a gente está sonhando agora, e nesse nosso sonho pode demorar bastante, mas quando a gente acordar, a gente vai encontrar com ela. Hum. Então, só foi um piscar de olhos. Amém, mano. Né? Então, no sonho que a gente está hoje, vale a pena chorar, vale a pena lamentar, vale a pena ficar triste, porque sentimento ele existe para ser sentido. Né? Amém. Só que também vale a pena a gente entender que é não abrir e no piscar de olhos. Ninguém sabe o tempo que leva quando está dormindo. E a Bíblia diz que quando a gente morre, a gente dorme. Então ela está dormindo. Isso. Então, quando a gente abrir os olhos juntos, vamos se encontrar. E só passou uma noite. Amém, mano. Amém. Obrigado por essa palavra de consolo e de conforto aí para elas. Com certeza estão descansando agora, estão bem cansadas, mas com certeza elas vão assistir a live depois e vão ser consoladas por isso. Obrigado mesmo. Amém. E assim, basicamente, eu não nasci num lar cristão, não tive o privilégio de nascer num lar cristão, então eu fui uma criança muito levada. Fui expulso de 3 colégios, fui expulso de 3 igrejas e me encontrei com Jesus numa fase terrível da minha vida, quando eu me afundei nas drogas e perdi tudo que eu tinha, minha família e tudo, né? E tive algumas experiências muito fortes com ele e realmente mudou a minha vida, né? E hoje eu entendi, né? Eu vi Deus. E hoje, por eu ver Deus, eu quero que todo mundo veja, né? Amém. Eu não sei, assim, mas eu já tentei por várias vezes, assim, várias vezes, deixar de acreditar nisso. Mas não adianta. Parece que tem um negócio que é mais forte do que os meus desejos, mais forte do que minhas vontades, que existe dentro de mim, que me impele a falar desse Deus poderoso e dessa mensagem transformadora que mudou a minha história. Amém. Né? E eu acredito que pode mudar de muitas pessoas. É isso aí. Eu pergunto sempre sobre como as pessoas encontraram com Jesus e tal, e como é que foi a história delas, porque você é um cara que fala muito sobre isso, né? Sobre identidade, sobre a nossa origem. E eu acho que cada um de nós, assim, eu tenho aprendido que cada um de nós carrega uma mensagem ímpar, né? Cada um de nós tem uma íris, cada um de nós tem uma digital diferente, cada um de nós tem um DNA, um código completamente diferente,
uma história diferente, que Vou nasceu acender a luz aqui em casa para ficar mais claro. Vai falando. beleza, que nasceu numa cultura diferente, que teve experiências diferentes. Então, às vezes as pessoas ajuda as pessoas a entenderem, né, o que que a gente carrega e por que que a gente prega o que prega, como prega. E você é um cara que teve uma história bem particular, né, mano? Assim como eu, não nasceu num lar cristão, assim como eu, venho de uma origem simples, né? Não nascemos no que o pessoal fala aí, num berço de ouro, no meio da riqueza. E a gente desfruta de uma condição boa hoje. E aí o evangelho cruzou o nosso caminho, né? E daí a gente não consegue mais parar de falar sobre isso. A gente até trabalha, a gente até faz projetos, empreende, mas o que move a gente é o evangelho, né? Eu lembro que uma vez, cara, lá em Vitimarsum, você estava falando uma coisa que me ajudou bastante. Numa live que eu tive com o Cal aí, eu rasguei a minha vida, abri todas as páginas ocultas da minha história, contei coisa que eu nunca tinha contado para ninguém, de abuso sexual na infância, masturbação, pornografia, imoralidade, dentro e fora do casamento e tal, coisa que ninguém sabia. Mas uma das coisas que me ajudou a vencer essas coisas foi uma parada que você disse, queria que você falasse um pouco sobre isso. Você falava que, eu não me lembro muito bem como você disse, mas assim, a ânsia pela adrenalina, a ânsia pela noia, pela droga, pelo vício, é do tamanho do teu propósito, do teu chamado. Lembra que você falou isso? Não. Isso determina. Sim, sim. Um pouco para a galera entender essa relação entre o chamado, o propósito e a necessidade de sentir adrenalina. Assim, cara, o que acontece? Eu sempre fui muito viciado em prazer, muito. Eu sempre arrisquei muito, eu sempre gostei muito de adrenalina, sempre gostei muito de droga, sempre me droguei muito, sempre gostei muito de sexo, sempre gostei muito de pornografia, eu sempre gostei muito de prazer, sempre. E até eu me afundar nas drogas, até eu perder tudo. E aí é o seguinte, e aí tive aquele, me converti e tal, e comecei a estudar. E aí, um dia eu fiquei em choque, quando eu descobri que a palavra Éden significa prazer. Legal. Porque Deus fez o homem e colocou o homem no Éden. Ou seja, Deus fez o homem e colocou o homem no prazer. Então, o prazer é intrínseco do ser humano, não é pecado. Deus fez o homem com um propósito. E cumprir o propósito de Deus dá prazer. É isso aí. Então, a necessidade de prazer, ela está dentro de cada ser humano. Só que se eu não entendo o propósito, eu não abafo a necessidade, só porque eu entendo. Ela continua. E aí, sem entender o propósito, eu corro atrás do prazer. Amém. Assim, e isso é muito claro para mim, muito claro, porque, como eu disse, eu sempre fui muito viciado em prazer. E até eu entender o meu propósito. E hoje, quando eu cumpro o meu propósito, e qual que é? Falar, cara. Quando me dá um microfone, quando eu estou falando, cara, e eu falo isso, escandaliza algumas pessoas, mas algumas vezes eu sinto a mesma sensação de ter cheirado uma cocaína boa. Eu falo isso, meu Deus, mas é verdade, eu estou falando sério. Por quê? Porque eu estou exatamente fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. Eu estou exatamente cumprindo o propósito, e isso me dá prazer. Só que quando eu não entendia o propósito, a necessidade de prazer sempre estava lá, estava ali, estava intrínseca, né? Então, por isso que eu sempre fui muito viciado. Então, eu costumo dizer o seguinte: sempre quem tem muitos problemas tem muitas virtudes. Todas as pessoas que são virtuosas, elas também são problemáticas. Do tamanho dos problemas que elas geram, é o tamanho das virtudes que ela tem. Até elas encontrar o propósito, porque aí ela foca a energia no alvo. Né? Muito bom, mano.
Muito bom. Ontem a gente estava lá no espaço, você está começando uma série no Theo Livre, e uma das coisas que marca muito a sua mensagem e que, de certa forma, isso entrou lá na Gênesis da Igreja no Cinema e a gente também transportou isso para Guarulhos, na comunidade que está te assistindo agora. Não é uma briga contra a Igreja de Jesus, a Igreja com I maiúsculo, mas é um conflito contra a religião, né? A religião que oprime, a religião que abusa, a religião que cega os olhos das pessoas para o ser humano, né? E, e eu queria que você ajudasse as pessoas da nossa comunidade a entender a diferença entre o que é a Igreja de Jesus e o que é a religião, o sistema. Ajuda o povo a entender. Rapaz, isso Pode aí, cortar, pode cortar. isso aí eu tenho que pedir ajuda para os universitários celestial, cara. Assim, cara, o que que acontece? A primeira religião aconteceu no Éden, porque Deus, a Bíblia diz que ele vinha todos os dias falar com o homem. Todos os dias, na viração do dia, ele vinha conversar com o homem. Deus criou o homem para se relacionar com ele, para trocar ideia, para estar lá. E aí, então, o que acontece? Vem o inimigo, né, e traz uma informação onde o homem se perde. Porque o homem era a imagem e semelhança de Deus e fazia o que tinha que fazer. Aí veio o inimigo e fala assim: não, 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 você não é. Você primeiro precisa comer para depois ser igual a Deus. Você tem que fazer para depois ser. E aí o que acontece? O homem se perde. E aí Deus chega no Éden. Olha que loucura. A religião natural nossa hoje, ela diria o seguinte: se você pecou, você tem que confessar o seu pecado, se arrepender, você tem que vir até a igreja, até o sacerdote, confessa o seu pecado, se arrepende, fica aí um tempinho no banco e aí a gente vai ver se você volta a ser digno, né? Porque existem alguns casos que, de repente, fulano de tal foi descoberto, foi pego no pecado dele. Ele não confessou. Aí as pessoas falam assim: não, fulano não se arrependeu porque ele não confessou, ele foi descoberto, não vale. Mas arrependimento tem nada a ver com confissão. A palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. Nesse pensamento, um monte de gente está confessando o erro, confessando culpa, mas não mudando a mentalidade, não mudando a maneira de pensar. Só Eu vou, aliviando. eu vou aliviar minha confissão. É o seguinte, eu tinha uma posição com você, a gente era sócio, tinha uma posição, e eu ramelei na missão, pisei na bola. Então eu vou confessar para voltar à posição que eu tinha, não para mudar a maneira que eu penso, não para mudar o jeito que me levou a fazer aquilo. Então tem muita gente conversando culpa, não tem nada a ver. Né? Mas aí, beleza. E aí é o seguinte, por que eu estou falando isso? Porque aí o homem errou, pecou. Né? E quem que foi atrás do homem? Foi Deus, velho. Não foi o homem que foi atrás de Deus. Deus, eu pequei, eu errei, eu quero confessar. Não, mano. Foi Deus que foi atrás do homem. O homem sabe como que fez? Se escondeu, mano. E Deus ainda procurou, mano. Adão, cadê você, velho? Como se ele não soubesse, né? Como se não soubesse. É, isso aí. E aí é o seguinte. E aí o homem inventa a primeira religião, que é a folha de figueira. A palavra religião significa religare. Né? O homem era ligado com Deus. E porque ele errou, não foi Deus que se desligou dele. Foi ele que se desligou de Deus, porque Deus veio ao encontro e procurou ele. Não foi Deus que se desligou dele, porque se fosse Deus que se desligasse dele, o homem que tinha que ir atrás de Deus e procurar Deus. Não, não, não.
O homem se desligou de Deus. E Deus veio atrás dele. E Deus veio procurar ele. Só que o homem, por errar, que se desligou, o homem inventa a primeira religião. O homem quis se ligar a Deus pelos seus esforços. Ele inventou o primeiro subterfúgio, que foi a folha de figueira. Porque quando ele se desligou de Deus, ele falou, mano, vi sua voz e estava numa. Então, pá, meti uma folhinha de figueira aqui, porque agora com essa folha de figueira eu cubro minha nudez e eu me achego até você. E aí Deus olha para aquela folha de figueira e fala, mano, põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, mano, você tá vacilando. Essa folha vai murchar, mano, vai secar, o sol não vai... Deus olha pro lado assim, desconsolado, porque o cara vacilou. Quando ele olha pro lado, ele vê quem? Um cordeirinho comendo capim. Não tinha nada a ver com a história, mano. Aí ele viu aquela lã viçosa, branca. Mata o cordeiro inocente, que não tem nada a ver com o peixe, para cobrir o pecado do vagabundo. E aí Deus com isso diz assim, ô mano, é o seguinte, não inventa religião não. Não inventa maneira para chegar até a mim. Eu quero estar com você. Eu quero me relacionar com você. Então deixa que eu crio a verdadeira religião. Eu mato o cordeiro. Por isso que quando a gente vai na missa, o padre fala assim, eis aí o cordeiro de Deus. E a igreja repete, que tira o pecado do mundo. Porque Deus matou o cordeiro para cobrir o pecado do vagabundo que ramelou na missão. Dizendo, a verdadeira religião sou eu. É isso aí. Eu quero me achegar a você. E aquele cordeiro simbolizava Cristo. Porque Deus enviou Cristo. Então, qual que é a grande crise, mano? A grande crise é que as religiões todas, né? Uma das minhas formações é cientista da religião. Né? Eu sou pós-graduado em ciência da religião. Então, eu estudei praticamente todas as religiões conhecidas. E algumas não conhecidas, mas praticamente todas eu estudei. E então a gente pegava todas as religiões e estudava ela como ciência, não como fé. Uhum. Cristianismo, hinduísmo, shintoísmo, budismo, umbanda, candomblé, espiritismo, todas. A gente estudava todas, não como fé, como ciência. E eu aprendi uma coisa, todas viajam, todas. De cristianismo a satanismo, todas viajam, todas. Umas mais e outras menos, mas todas viajam. Aham. Por quê? Porque é o seguinte, nós não estamos só aqui. Isso. Né? Existem seres que estão aí que existem, mas não são. Eles são entes. O que é um ente? Ente é tudo aquilo que foi criado. Ente é aquilo que não tem consciência de ser. Então, existem as entidades, que são seres que existem, mas não é. Que precisam de um corpo para ser. Uhum. E aí, a gente coloca o nome que a gente quiser. Guia, principado, potestade, anjo, demônio. Aí a gente põe o nome que a gente quiser. Mas Aham. existem outros entes que estão nesse cosmos junto com a gente. Que não tem poder, não tem legalidade. Porque eles são espíritos. Aham. E eles precisam de um corpo para ter legalidade aqui. E aí, o que eles fazem, então? Usam as religiões. Para Sim. quê? Para tirar a nossa liberdade. Porque o que nos iguala a Deus? A liberdade. Tem gente que fala assim, eu queria ser livre como um pássaro. Pássaro não é livre. Porque esse pássaro só pode voar. Um pássaro não pode falar assim, não, hoje eu não vou voar mais não, vou de metrô para casa. Ele não pode. Hoje eu vou pegar um ônibus. Não. O pássaro, ele só pode voar. Ele não pode mergulhar. Nós não, nós somos livres. Porque a gente voa, a gente criou avião, então a gente voa. A gente criou submarino, a gente mergulha. A gente criou isso aqui, ó, tecnologia. Você está aí, eu estou aqui, a gente está falando. Isso. A gente é livre para fazer o que a gente quiser. A liberdade nos iguala a Deus. Ser livre. O Michael Jackson era preto e ficou branco. A Tammy Gretchen era homem e virou mulher. Cara, a gente é livre para fazer o que quiser. A liberdade nos iguala a Deus. E aí esses entes, essas entidades que estão aí, que não são livres porque já têm definido o seu destino,
usa as religiões para tirar nossa liberdade. Aí diz, ó, você não pode fazer isso. Ó, Isso. você não pode fazer aquilo. Você não pode comer tal coisa. Você não pode beber tal coisa. Tal dia não é, você não pode. E nos proíbe de ser divinos. Porque quando somos livres, somos divinos. É isso aí, mano. Bom. E essa é a verdadeira igreja, né? Que acho que Essa é a verdadeira igreja. que Essa é a distingue a verdadeira. igreja de Cristo, você é livre para ser, para fazer, para ir e vir. E essa liberdade de relacionamento com ele sem alguém intermediando, né? Sem a Sem necessidade ninguém. de sacerdote. É óbvio que a comunidade, você falou, você tem falado nas tuas aulas coisas interessantes, né? Deus tinha uma vontade e queria revelar essa vontade na humanidade, e essa vontade só é possível de ser revelada por meio da relação. Isso. Importante você estar numa comunidade, essa é a importância de você estar numa igreja, ou numa denominação, ou num grupo de pessoas, ou num lugar, porque é ali que Deus se manifesta, como você tem ensinado, por conta de que eu não sou crente, eu não sou cristão, eu não sou filho de Deus, quando eu estou no quarto adorando a Deus sozinho e me orgulhando de falar em línguas ou de ler a Bíblia inteira 35 vezes. Eu sou crente quando alguém bate na minha cara e eu falo, não, pode bater aqui também. Você é mais importante do que a sua ofensa, né? Quando eu perdoo, quando eu sou roubado e eu perdoo o assaltante, quando eu sou ofendido, né? E, e essa é a igreja que a gente precisa gerar na Terra, né, cara? Uma igreja madura, ou uma sociedade segura desse amor de Deus, segura dessa convicção de que na relação está tudo bem da parte de Deus. Deus tá tudo bem com ele, né? Tá tudo bem da parte de Deus para com a humanidade. Mas parece que o contrário não é verdade, né? Porque a gente nasceu ensinado pela religião de que não, tem que ir no lugar, não, tem que dar um dinheiro, não, não pode faltar, não, tem que fazer com excelência, né? Mas tá, mas por quê? Eu costumo dizer que ninguém tem que ir nada. No evangelho, ninguém tem que ir nada. Concorda ou não? Na verdade, eu uso bastante essa expressão seguinte. Quando você tem que fazer é porque você não tem mais que fazer. Então é o seguinte, quando você fala assim, puxa, eu tenho que ir para o culto hoje, você não tem mais que ir. Quando você fala assim, puxa, eu tenho que visitar o Juliano, caramba, eu tenho que ir lá no grupo, você não tem mais que ir. Porque aí já é um peso, entendeu? Eu não Sim, tenho que ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Por causa isso. da quarentena, faz tempo que eu não vejo ela. Mas eu moro em Curitiba, ela é em São Paulo, eu não tenho que ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Eu nunca falei, putz, eu tenho que ir lá ver minha mãe. Não. Eu sempre falo assim, cara, eu tenho que ver minha mãe, eu quero ver minha mãe. Amém. Né? E a minha comunidade, a gente trabalha com grupos familiares. E eu falo isso pra minha galera, falo o seguinte, o dia que você falar assim, eu tenho que ir pro grupo, não venha, mano. Isso. Você não tem que vir, não, cara. Você tem que querer, você tem que falar o seguinte, cara, eu tenho que ir pro grupo, mas você fala assim, eu quero ir pro grupo. Não Isso. é assim, ah, puxa, putz, hoje eu tenho que ir pro grupo, mano. Eu tenho algo com você, marcado com você. E aí eu quero estar com você. E aí eu falo assim, cara, não vai dar pra ir porque eu tenho que ir pro grupo hoje, eu queria estar aí. Então não vai pro grupo, mano. Também acho Não melhor. vai. Não, 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 não é. É é o seguinte, cara. A Bíblia fala que Deus sonda a intenção dos nossos corações. Então, do que vale eu estar aqui querendo estar aí? É isso aí. Eu não tô aqui, mano. E nem aí. Não valeu de nada. Eu costumo dizer o seguinte, mano, o teste da meia é o essencial para ver se você continua ou não na sua igreja. Qual que é Também o teste da meia? É o seguinte, você sentou no sofá ou na beira da cama para pôr a meia. E quando você tá pondo a meia, você fala assim, putz, mano, tem que ir pro culto hoje.
Se a hora que você estiver colocando a meia, você pensar, caramba, tenho que ir pro culto, você não tem mais que estar lá, mano. Porque não tem que ser uma obrigação, tem que ser um desejo. Eu dou alguns cursos, né, meu? Eu tenho um curso que eu dou que é o de Cosmovisão, e aí, antes da quarentena, eu dava bastante, então eu ia para a igreja lá e falava sexta à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite e domingo de manhã. E pregava domingo à noite e vinha embora. O curso acabava domingo de manhã. Então, o que acontecia? As pessoas me pegavam no aeroporto sexta, né? E aí ia para casa de alguém, eu comia alguma coisa, e eu falava. Aí saía daquela casa, ia direto para a igreja, chegava lá à noite, falava a noite toda. Saía, a gente ia comer alguma coisa, eu falava à noite. Ia dormir na casa do pastor, falava até de madrugada. Acordava de manhã e falava 8 horas da manhã, falava na hora do almoço, falava. Algumas pessoas perguntavam para mim, cara, você não cansa, meu? Você fala direto. Eu falo, não, mano, pelo contrário, isso me motiva, me impulsiona. Eu tô cansado, tô com sono. Alguém fala, Alessandro, você podia dar uma palavra? Cara, na hora já levanto, passou o sono, porque isso não me cansa, isso me motiva. É o meu combustível, mano. Não, não é uma obrigação. Eu não falo assim, putz, eu tenho que fazer uma live. Não, mano. Eu chego em casa cansado, acabei de chegar agora, um monte de pior. Acabei de chegar e não vi a hora de falar. Isso não me cansa. Se eu tivesse que falar assim, Patava, putz, eu tenho que fazer uma live. Você pode ter certeza, eu não ia fazer. Porque o dia que você falar eu tenho que fazer, você não tem que fazer, velho. Verdade, cara. Quando você Entendeu? fala, cara, talvez tenha a ver com isso, né? Porque se a vontade de Deus é revelar virtudes por meio da humanidade, e esse é o propósito de Deus, e Ele escolheu a gente para fazer isso, então eu posso dizer que o meu propósito na Terra, meu propósito, qual que é o meu propósito? Meu propósito é abrir uma empresa. Não, meu propósito é abrir uma igreja. Não, meu propósito é fazer uma universidade. Meu propósito é ter 1 milhão de seguidores no Instagram. Não, não é, né? Meu propósito é revelar virtudes. Aliás, o meu não. O propósito de todo homem. É isso, Guedes? Então, na verdade, eu tenho um pensamento meio esquisito nessa questão de propósito, né? Porque a galera fala muito disso. Ah, qual que é o propósito? E eu tenho o seguinte entendimento: ninguém tem um propósito. Ponto. Deus tem um propósito e a gente faz parte do propósito de Deus. Então, o que a gente tem? Uma missão. A minha missão é cumprir o propósito que Deus tem para mim na Terra. Entendi. Então, Deus tem um propósito e nós temos uma missão no propósito dele. Amém. Ninguém tem um propósito. Porque senão a gente vai começar cada um a achar o seu propósito. Mas é só um propósito, que é isso. Qual que é o propósito dele? Revelar as virtudes invisíveis. E aí eu tenho uma missão, que é cumprir o propósito dele. E a minha missão, de repente, é revelar a virtude em uma empresa. Então a minha missão é ser um empresário. E o propósito de Deus é revelar a virtude dele em uma empresa. Minha missão é ser um pastor. E aí minha missão é revelar, é cumprir o propósito dele na minha missão. Minha missão é ser um professor. Minha missão é ser um atleta. Minha missão é ser um médico. Minha missão é ser um missionário. Minha missão é ser um engenheiro. Então, na verdade, todo mundo é um missionário. A gente está aqui em missão, Isso, legal. cumprindo um propósito maior. Então, eu não estou falando que é certo nem que é isso, mas eu entendo o seguinte: ninguém tem propósito. Legal. Qual que é o meu propósito? Você não tem. Você faz parte de um grande propósito. Você é um missionário. Você tem uma missão. Então, todo mundo é um missionário. Então, de repente, a minha missão é ser padeiro, a minha missão é ser confeiteiro, a minha missão é ser músico, ser médico, ser engenheiro, ser administrador, ser empresário, ser pastor. Ser... É minha missão. Amém. O Luiz Hermínio fala isso. Ele fala que tem muito pastor que Deus não deu igreja para ele e tem muito empresário que Deus tinha uma igreja para ele, né? E aí as pessoas vivem numa loucura assim, né? Nessa loucura de propósito, hoje só se fala de propósito, coaching, mentoria, pá, o cara fica lá te entrevistando para achar o seu propósito. Faz todo sentido para mim o que você falou, no sentido de que eu achar o meu propósito faz eu me tornar
antropocêntrico, né? Eu sou o centro do mundo, quando na verdade eu não sou, né? E agora, esse teu pensamento bota Deus no centro do universo e eu como um colaborador dele, né? Você, mano, você é um cara bastante ativo, inteligente, faz mil coisas ao mesmo tempo, mas tá claro que você transpira, que você tem prazer, que você entra no Éden quando você faz aquilo que você ama fazer, como você já disse. Como você conseguiu, guys, descobrir isso? Como que você pode falar para a galera que está ouvindo a gente? Qual a dica que você dá, que conselho que você dá para a galera encontrar essa missão? Uma vez que ela entende, né, que o propósito de Deus é revelar virtudes e ele escolheu fazer isso através de nós. Como um jovem, um adulto, um senhor de idade que está ouvindo a gente agora, como você aconselharia ele a encontrar essa missão? Cara, é muito engraçado, mano. É, assim, é muito engraçado porque é o seguinte: muita gente me pergunta, assim, por exemplo, muita gente. Eu gosto de gente, né? E assim, então chega para mim e fala assim, cara, eu queria saber como você fez para ser esse cara. Como você fez para. E aí, cara, diante de Deus, eu penso isso, porque é o seguinte, eu nunca pensei em ser eu. Entendeu? Tipo, pá, eu vou ser o Góis. Eu vou. Não, tipo, eu vivi, mano. Faz sentido. Eu nunca pensei assim, tipo, ó, eu vou fazer um trabalho na penitenciária no Paraná e a ONU vai ver que o Paraná é o estado que mais reabilita preso. E por quê? Por causa dos trabalhos que acontecem religiosos. Porque foi isso que aconteceu. Quando eu saí da última igreja e fui para a Aba, né? Que é a igreja que eu estou até hoje, né? A Mané é 316, é a Aba, tudo a mesma coisa. A gente, nomenclatura Pois é. mudou, mas é a mesma igreja. Não mudei, não mudou nada, né? Eu cheguei lá, sentei no último banco, 4.000 pessoas, e a Tabata falou para mim assim, Alessandro, e agora esse seu ministério? Porque na outra denominação que eu era, eu dava aula na escola bíblica dominical, eu dirigia cultos de domingo, eu dirigia o departamento de família, eu era totalmente envolvido. E aí saí e aí entrei numa igreja que eu não conhecia ninguém, 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 ninguém. A Tabata falou, mas Alessandro, esse ministério. Eu falei, se Deus tiver alguma coisa comigo, ele acha aqui, Tabata. O propósito não é meu, é dele. Eu falei isso para ela. E sentei lá no último banco. E aí, a primeira coisa que eu fiz lá foi um trabalho numa penitenciária. Porque aí, como eu pregava direto e dava aula e gosto disso, a Tava também conhece. E a Tava chegou um dia e falou assim: Alessandro, você tá morto, mano. Vamos sair daqui, mano. Eu te conheço, cara. Você tá aqui sentado no. E era verdade. Eu fui aceito como membro, eu chorava de angústia, de tristeza. Não de, e o povo achava que eu estava feliz, abraçava, oh, irmão, glória a Deus. Eu estava chorando, angustiado, falando: Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, mano? E ela estava falando: Alessandro, arrumou um lugar para você pregar. Eu falei: tava até. Aonde? Na penitenciária. Domingo, 6 horas da manhã. Eu falei: Não vou, mano, você está louca? Eu tinha três escritórios nessa época, uma empresa que 30 funcionários, tava bombando, tava trabalhando pra caramba. Domingo era o dia que eu tinha para descansar, mano. Eu vou acordar domingo, 6 horas da manhã? Falei, não, não vou, não vou. Ah, Alessandro, agora eu já dei seu nome. Falei, não, então não vou. Cara, domingo, meu, acordei assim, ó, sem sono nenhum. Acordei quando ele era 5 horas da manhã. Falei, não, mano. Aí você tá tirando, meu Deus. Não vou. Aí virei pra lá, virei pra cá, rodei, cobri a cabeça. Falei, não vou, não vou. Cara, fiquei 2 horas deitado depois que eu acordei. Quando eu olhei no relógio, era 5h10. Falei, ah, não, mano, tá tirando. Aí fiquei mais meia hora. Olhei no relógio, 5h15. Aí eu levantei bravo. Falei, Deus, é o seguinte, eu vou lá, mas é só hoje. Já fui murmurando.
E aí encontro o cara que estava fazendo o projeto lá, o coordenador do projeto na penitenciária. Quando eu cheguei, ele falou, cara, glória a Deus que você veio. Aí chegou eu e o Mauri, que era um novo convertido. Falou, ó, imagina, cara, uma igreja com 4.000 pessoas, não tem ninguém para vir, só nós três, e nós quatro agora, e tal, e pá, para fazer o trabalho. E eu pensando comigo, esse cara tá louco. Eu só tô vindo hoje e não volto nunca mais. E aí, nesse dia que eu tô lá, o Espírito Santo falou para mim assim, eu quero usar você aqui. Eu falei, tá amarrado, Satanás? Tá repreendido? Na terceira vez que eu fui, o cara que era o coordenador falou assim, ó, tô orando há 6 meses, pedindo para Deus mandar alguém para tocar esse projeto, e é você, tá aqui, tô. E o cara foi embora, saiu da igreja, sumiu, mano. Saiu correndo. E nunca mais viu. E é o seguinte, eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, eu não tinha contato com ninguém, não tinha contato. O cara foi embora, que coordenava o trabalho da penitenciária, e deixou na minha mão esse projeto. E aí todo mundo que tocava, que era só ele mais outro, foi embora. E ficou eu e o Mauri, que era um novo convertido, para tocar o projeto. Falei, e aí, Mauri? Você vai embora também? Não, mano, é nóis. Aí ele fumava crack, ele tinha uns problemas, então ele tinha uns tiques. É nóis, mano, é nóis, tamo junto. E aí é o seguinte, velho. Fui lá, pô, o bagulho tá na minha mão. Eu nunca desejei fazer um trabalho com preso, com penitenciário, nada. Nunca almejei isso, nunca sonhei isso. Nunca foi o propósito da minha vida isso. Só que quando eu vi, eu tava com esse BO na mão. E aí já era, mano. Eu fazia um culto na olaria, na central e na piscicultura. Porque na olaria eu tinha quase 3 membros. 2 assíduos e um ficava entrando e saindo toda hora. Na piscicultura tinha mais uns 3, 4. E aqui na central uma meia dúzia. E o Amaury, que era o meu cara novo convertido, que tinha hora que eu ia lá orar, manifestava demônio no cara aqui. Eu falava, Amaury, me ajuda aqui. Aí eu manifestava demônio no Amaury. Não tem Amaury aqui, não. Aí eu tinha que expulsar o demônio dele, para ele me ajudar e depois expulsar o demônio do outro. Aí expulsava daqui, levanta, vem comigo agora, expulsar do outro. Cara, e foi assim que Deus virou aquele negócio de ponta cabeça. Foi onde eu acho que eu mais vi milagre acontecer, foi lá, eu fiquei 1 ano e meio lá. E de 7, 8 membros, a gente ficou com uma igreja com 180 membros. Tinha um centro de macumba do lado da igreja que hoje virou uma faculdade de teologia, que a gente colocou a FATEME lá, né? E isso em 1 ano e meio, a ONU olhou e falou, pô, o Paraná é o estado que mais reabilita preso. Se você pôr na internet hoje e colocar assim, qual o estado que mais forma preso, é o Paraná, cara. Legal. E se você olhar hoje na internet, você vai ver que os presos que mais estudam está lá em segundo, primeiro Santa Catarina, mas o Paraná por bom tempo ficou em primeiro lugar. Porque aí quando eu coloquei a teologia, se eles fizessem 2 anos de FATEME, e mais 1 ano eles tinham bacharel, só que a grande maioria não tinha o segundo grau. Então eu coloquei o CBJ lá também. Coloquei dentro da penitenciária o ensino médio. E assim, eu não planejei nada disso, né? Isso aconteceu. Eu pude ser um instrumento de Deus ali. Eu fico feliz com isso. Amém. Eu me emociono quando eu falo porque eu vi Deus agir ali. E eu pude ser um canal de Deus ali. Né? E eu me emociono por isso, por um ser tão poderoso, cara, usar minha vida. Né? Eu sou um instrumento dele dentro de uma penitenciária. Amém. Né? E aí a gente sai da penitenciária, né? E a gente vai para o seminário, que é o Bible College hoje, né? Mas antes não era Bible College, tinha outro nome. E a gente vai lá e Deus faz a mesma coisa. Deus revoluciona, Deus muda, Deus, né? Então é o seguinte, quando o pessoal pergunta para mim, cara, e eu já tive várias pessoas que chegam e falam assim, cara, eu quero andar com você porque eu quero descobrir o meu chamado, eu quero fazer.
Como você fez isso? Eu não sei, velho. Porque em nenhum momento eu procurei meu chamado. Legal. Né? Em nenhum momento eu procurei fazer alguma coisa. Na verdade, a gente fez. Eu e a Tabata ela foi usada assim. A gente era de uma denominação que ela tinha uma banda, né, que tocava hinos da harpa, bum, bum. Depois da banda, ela tinha um grupo de irmãs, né, que oravam e tal, e o pai fazia o louvor lá. Depois tinha o grupo de jovens que fazia o vocal dos jovens. Depois tinha o grupo de adolescentes. E depois tinha umas oportunidades de playback. E era isso assim. E Deus usou a vida da Tabata para implantar o louvor, mano. Banda, guitarra, bateria, baixo. E grupo de dança. As irmãs dançando. Cara, e era uma treta, era uma briga, porque não, e não tinha louvor e tal. E um dia, então a gente tinha a oportunidade de tocar uma música. E um dia, quando ela está tocando lá o Poderoso Deus, o grupo de louvor, tocando o Poderoso Deus, Deus entrou naquele negócio. Cara, boa, não teve culto, não teve palavra. E hoje essa dominação tem banda, Legal. toca, canta, né? E a gente não procurou isso, a gente estava vivendo, né? A gente estava fazendo, a gente estava lá. Então, assim, aonde precisava, a gente ia. Eu comecei a minha, entre aspas, carreira de pregador nos cultos à tarde das irmãs do ciclo de oração, que ninguém queria pregar. Era cultos terça-feira à tarde, que tinha 3 irmãs e um bêbado, né? Duas irmãs e um drogado. Ninguém queria ir. E eu, cara, eu ia em todos. Me chama que eu vou, mano. Então, assim, eu nunca falei, cara, eu vou ser o pregador oficial do ciclo de oração. Não, mano. Aonde precisa eu vou, mano. Né? Amém. Eu nunca falei assim, eu vou ser o fundador do Bible College. Não. Eu fui para um seminário que estava lá falido, que depois de 3 anos virou um seminário, e aí eu saí de lá e pus o CAL, que o CAL mudou o nome, porque era um outro nome, aí o CAL já vem com toda a ideia dele revolucionária, e falou, não, isso aqui vai ser o Bible College. E o CAL fundou o Bible College. O CAL colocou o nome de Bible College, porque não tinha esse nome, era outra coisa, era outra história. Né? E que eu vim da gênese disso. Mas eu não busquei isso. Né? Hum. Tinha um problema lá, eu vou resolver. Então, assim, eu não sei. Né? Você não é o primeiro, eu acredito que não vai ser o último, mas um monte de gente me pergunta isso, cara, como eu faço para descobrir? Eu falo, não sei, velho. Porque eu não descobri ainda. Mas enquanto eu não descobri ainda, eu vou vivendo, mano. Aí eu vou afundando o college, eu vou arrumando a penitenciária, eu vou abrindo espaço livre, eu vou fazendo, Amém. enquanto eu não sei. Você tá falando, eu tô lembrando, tá falando, eu tô lembrando de Davi, né, cara? Porque a galera vê o Davi lá atacando a pedra na testa do Golias, né? Já no palco, mas a Bíblia fala que ele matava urso, né? Defendia as ovelhinhas, escondidinho ali na dele e tal. Eu também acredito que saber é bom, saber é muito bom, mas ser sempre vai ser melhor do que saber, né, cara? E eu entendo que o pão nosso de cada dia, o basta cada dia o seu mal, talvez seja esse, né? Talvez essa seja a nossa missão. Tem o pão de hoje, então vamos aqui, vamos comer o pão de hoje. Qual que é o pão de hoje? Né? Qual que é o mal de hoje? Qual que é o desafio de hoje? Aí na penitenciária às 6 da manhã, qual que é o problema que cruzou o meu caminho? Né? Eu lembro que a Cracolândia começou assim também lá, a igreja que a gente fundou lá na Cracolândia, lá, que eu falo que é Inc também. Só que a igreja é na Cracolândia, né? Não era no cinema. Foi assim, mano. Conheci a pastora e a mulher foi abandonada pela religião lá, religião dela lá, que era cristã, né? Não vou falar a denominação aqui para não expor, que era uma denominação bem famosa. Os caras trouxeram a mulher da Bahia, largaram ela lá no centro de São Paulo, na Boca do Lixo, no bairro da Luz ali. Aí ela começou a fazer filantropia, a igreja falou, não, mano, você veio aqui para fazer curso missionário aqui, missões urbanas.
Só que a mulher via ali a necessidade da galera, né, cara? E, pô, mas a mulher tá morrendo de fome. Ele, não, mas isso aí é filantropia, não é filantropia, que como é que é? Centro de treinamento missionário. E aí começou a ter várias tretas com a igreja, né? Falou, mano, não posso deixar as pessoas morrerem. E você não tá deixando eu fazer isso. Não, mas o seu salário é para você fazer centro de treinamento missionário. Bom, enfim, para encurtar a história, a igreja cortou ela lá, demitiu ela, largou ela com a família, um marido e 4 filhos. E a religião cortou ela dali e ela continuou fazendo trabalho ali. E aí, se você procurar aí Pastora Nildes, mãe da Cracolândia, você vai ver ela fazendo um programa na Fátima Bernardes, fazendo entrevista na Bandeirantes, mulher super famosa, né? Então, assim, as pessoas olham para a sua missão, mas elas se imaginam na Globo, né? Dando entrevista, elas se imaginam numa igreja com 50 mil membros, o cara se imagina empresário, voando de helicóptero. Então, não, qual que é a minha missão? Será que é de helicóptero? Será que é... Só que o cara não vê a missão hoje, né? O cara não vê o urso que ele tem que matar, o leão que ele tem que matar, que apareceu. Não é sobre o Golias, né, cara? Não é sobre... Eu acho que é muito do que você está falando. A resposta está no que você disse, eu acho, cara. Qual que é o desafio de hoje? É ser grato pelo plano de hoje. E fazer e revelar as virtudes, né? Revelar o propósito de Deus no dia de hoje. E isso acho que naturalmente nos conduz até Golias, nos conduz até o reinado, nos conduz até o lugar onde a gente vai. É meio paranoico mesmo ficar pensando, né? Mas a nossa galerinha jovem de hoje está bombardeada com essa informação, né? E tirar esse peso deles é sempre um desafio para a gente que acaba liderando eles de uma forma ou de outra, né? Assim, realmente é um grande desafio social, porque a gente vive uma sociedade ditada, né? Hoje a gente vive uma sociedade de edição, uma sociedade virtual hoje, né? A gente não vive uma sociedade real, porque as pessoas hoje elas usam filtro em tudo, né? Não só nos celulares e nos seus computadores, mas na própria vida, né? São mascaradas, sorrisos que escondem depressões, medos, fobias que as pessoas têm vergonha de expressar a fraqueza, né? Eu né, comecei falando a respeito do que você falou, que nós tivemos hoje uma perda dolorosa, e é verdade, toda separação é ruim, né? E não é demérito nenhum mostrar a nossa fragilidade, o nosso erro, o nosso choro, a nossa dor, né? A nossa incompreensão, né? Eu não sei, Interromper né? rápido. Falta 50 segundos para cair. Se você não se importar de me dar mais alguns minutinhos, a gente encerra Pode aqui. ser, Daí a gente volta para não te cortar no meio do raciocínio. pode Já ser, pode ser. cortando, né? Pode Pode ser? encerrar, pode ser, Sim. claro. Encerra o pensamento ali, a gente faz uma oração Fechou, a gente finaliza. para não te tomar muito. Fechou, Beleza? fechou, Já fechou, volta já, pessoal. Fica ligado aí. fechou.